A parte de modularização, vamos compartilhar um arquivo aqui. Eu vou colocar como tela inteira. Só porque... Cadê minha tela? Espera aí. Aqui. Esta. Ok. Quando a gente chama modularização ou está usando o termo rotina, tá? Nos livros vocês vão encontrar com o termo de rotina, subprograma, modularização. É tudo a mesma coisa, que são procedimentos e funções. É o quê? É pegar o algoritmo e dividir em blocos menores, em subprogramas. Que nem o que vocês fizeram da folha de pagamento, que ficou imenso, né? Da folha de pagamento está enorme. O ideal seria colocar ele com módulos. Por exemplo, um módulo que faz o cálculo do INSS, um módulo que faz o cálculo do imposto de renda. Ficaria mais fácil de organizar o programa, ok? Quais os objetivos, então, de usar, né? E o que são? São blocos de instruções que realizam tarefas específicas, por isso que eu citei esse exemplo da folha de pagamento, né? Seria um bloco que faz a ideia do cálculo só do INSS, só do imposto de renda, só do salário líquido, só do VT. Então, fica um bloco responsável por uma determinada atividade. O código de uma rotina é carregado uma vez e pode ser executado quantas vezes for necessário. Então, nós podemos reutilizar esse código dentro do próprio algoritmo várias vezes. E o objetivo principal, com isso, os programas tendem a ficar mais organizados e mais fácil de dar manutenção. Por exemplo, nesse mesmo exemplo da folha de pagamento, para 2021, provavelmente vai mudar alguma coisa com relação ao INSS. Mudam os critérios, os valores. Quando tem que alterar só o INSS, você vai direto no módulo que dá conta da parte do INSS, tá? É mais fácil de encontrar, porque está dividido em blocos. Como se fosse, igual vocês já fizeram, né? Porque a gente não tinha ainda essa ferramenta no momento, como vocês fizeram com os programas, que foi colocar em comentários, que daí ficou mais fácil de se achar. Né? Quando diz, aqui, a partir daqui é a parte do INSS, aqui é a parte do imposto de renda. Já facilitou. Então, agora é através de módulos ou rotinas ou subprogramas, como os livros aí chamam, as bibliografias, ok? Tem dois tipos de rotinas, sempre, para qualquer linguagem. Vai ser chamado de procedimento ou de função. Procedimento é uma rotina que não retorna um valor, e função é uma rotina que sempre retorna um valor. Vocês já vão entender a diferença, tá? São esses dois tipos de rotina, e a única diferença entre elas é um vai retornar um valor e o outro não vai retornar o valor. Então, vai ficar mais claro, mais fácil no exemplo. Então, aqui, passagem de parâmetros dentro da rotina. E vamos entender isso aqui. Pensa nesse algoritmo aqui, ó. Tem a variável x, y e res, ok? Variável x recebeu 1, variável y recebeu 2, ok? Não se preocupe ainda com o teste de mesa, a gente já vai estar fazendo o teste de mesa. Por enquanto, só dá uma olhada no que vai acontecer. Veja que tem ali, ó, soma entre parênteses x e y. Esse soma é um procedimento. Coloquei em verdinho, tá? Olha o que vai acontecer quando o programa ler isso. Essa palavra soma, perceba que ela não está declarada aqui dentro, aqui em cima como variável. Ela não é uma variável. Ela é um procedimento, ela é uma rotina. E acontece isso aqui no programa quando chama soma. Ela vai lá para um procedimento, que é um código dentro do meu programa, de nome soma, e veja que aqui eu estou passando x e y. Eu estou passando um parâmetro para essa minha rotina. Eu estou passando o conteúdo que está dentro da variável x e está dentro da variável y.
E aqui dentro do soma, ela vai ser guardada na variável A e B. O conteúdo que está dentro da variável x vai ser na variável A. O conteúdo que está dentro da variável y vai ser dentro da variável B. Ok? E tem mais uma variável aqui dentro, chamada R. Vamos ver o que faz o algoritmo. R recebe A mais B, escreva R. E acabou o procedimento. Tá. Voltando. A nossa variável x tem valor 1. A variável y tem valor 2. Quando ele fez soma x e y, ele fez assim, soma, ele está mandando o valor 1 e o valor 2. 1 e 2. O valor 1 ficou dentro da variável A e o valor 2 ficou dentro da variável B. Por quê? Nessa ordem. Ali, como foi mandado, ele mandou esse parâmetro, esse conteúdo de x e y, que foi recebido aqui dentro desse procedimento soma, dentro da variável A e B. Então, A tem valor 1 e B tem valor 2, que são os dois valores que vieram da variável x e y. Aqui dentro está declarado R. Então, R recebe A mais B. A está valendo 1, B está valendo 2. 1 mais 2, 3. Escreva 3. E ele escreveu aqui dentro desse procedimento soma. Ok, é só um procedimento que fez o cálculo de soma. Só isso. Ok? Continuando. Olha o outro exemplo aqui. Res, essa variável está declarada aqui em cima, recebe subit de x e y. Opa, olha o que acontece. Agora não é um procedimento, agora é uma função. E veja qual que é a ideia aqui. Subit x e y, mesma coisa que o anterior. O x está valendo 1 e o y está valendo 2. Então, ele chegou aqui nessa função, o x, o valor do x foi guardado na variável A, o valor do y foi guardado na variável B, que não é a mesma variável que está aqui no procedimento de cima. É outro, porque eu estou usando outra área da memória, outro procedimento, outra rotina. Mesma coisa, veio o valor 1 e veio o valor 2. Tem a variável R criada aqui também como sendo uma variável dessa função, e daí tem R recebe A menos B. A, que é o valor do x, está valendo 1. 1 menos 2 menos 1. Ok? Uma conta normal de subtração, né? Só que ficou 1 menos 2 menos 1. E daí, olha o que tem de diferente nesse aqui. Retorne R. O valor dessa variável vai ser retornada, e essa que é a diferença da função, essa variável R vai ser retornada para cá, para a função principal, para essa variável res. Quando diz retorne R, esse valor vai ser jogado aqui dentro da variável res. Comparando esses dois trechos de algoritmo, repare que nessa área verdinha e nessa área azul, só para tentar comparar um e outro. Repare que nessa área verdinha diz ali procedimento soma, que recebeu os valores, declarou a variável, fez a soma, escreveu e acabou. Não retornou nada para o programa principal. Aqui, repare que está exatamente a mesma coisa, com a diferença que está falando ali função e não procedimento, e diz no final que essa função é inteiro. Aqui não diz, né? Ó, procedimento soma não diz que ele é inteiro. Aqui diz que essa função subit é 2 pontos inteiro. Quer dizer que essa função vai retornar um valor do tipo inteiro. Olha o retorne aqui. Retorne R. Esse R que está retornando é uma variável, o R é do tipo inteiro, e o retorno da função, que vai retornar alguma coisa para o programa principal, é do tipo inteiro também. Está aqui, ó. Função subit é do tipo inteiro. E essa variável res que está aqui também é do tipo inteiro. Continuando. Escreva res. Então, ó, procedimento verdinho, que era o da soma, foi escrito aqui dentro do procedimento.
No subit, que é uma função, não foi escrito dentro do procedimento. Foi retornado para o programa principal e foi o programa principal que recebeu, que escreveu o resultado dessa operação. E fim. Olha como ficou isso. Você vai falar assim, nossa, Isabela, é bem mais fácil sem criar procedimento e função. É verdade. Esse algoritmo, como era só para fazer soma e subtração, era muito mais fácil só colocar ali, né? Res recebe x mais y, e res escreve res, e depois res recebe x menos y. Sim, tá? Aqui foi só como um termo de comparação entre usar procedimento e usar função dentro, na hora de criação de uma rotina. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Professor, então, o retorno seria como dizer só para armazenar o valor, né? Isso. Na verdade, o retorno, ele está assim, ele guarda, ele pega esse valor da função e joga para a função principal. Entenda a função principal como essa parte aqui do algoritmo, onde está escrito algoritmo principal. Então, ele retorna o conteúdo que estava naquela função e joga no programa principal. Ele joga, na verdade, não é sempre no programa principal, ele joga na rotina que chamou ele. No nosso caso, é o principal, né? Quem chamou o subit foi o programa principal. Então, ele retorna para essa variável aqui do programa principal. E olhe mais um detalhe, eu sei que por enquanto a coisa está bem maluca no cérebro de vocês, tenho total noção disso, mas só comparando, sabe, tipo brincadeira de jogo de 7 erros? Dá uma olhada pelo menos para comparar os dois itens. Repare que aqui, ó, o soma x e y não tem o res na frente. Não coloquei ali res recebe. Já no subit eu coloquei res recebe subit x e y. Por que na rotina soma eu não coloquei, na rotina subit eu coloquei? Alguma alternativa para isso? Que ele Alguma não assim? retorna? Exatamente. Isso mesmo. Quem falou? Eu, Eu quem? Só me diga porque eu não estou enxergando. Felipe. Felipe, muito bom. Exatamente, Felipe, porque ele não está retornando. Perfeito. Então, a soma ali não tem um retorne. Esse retorne vai virar return dentro do programa. Né? Return, lá, falando chique no inglês. Não tem isso aqui no procedimento. E tem na função. Eles falam, nossa, é só essa diferença entre um e outro? Aham, solamente essa, tá? E daí você fala assim, então tá, eu posso criar sempre procedimento que não tenha que voltar nada? Pode, mas é que você vai perceber, por exemplo, ó, no caso da folha de pagamento, o imposto de renda era usado, o imposto de renda, o INSS, eles eram usados para calcular o salário líquido. Então, eu preciso deles em outras partes do programa. Eu vou ter que retornar a informação para o programa principal. Que eu preciso desse resultado para usar depois em outras partes. Ele não vai ser, não é uma coisa que fica lá, calculei isso aqui, pronto, mostrei. Não vou usar em outras partes. Né? Vou usar só aqui, internamente, fechado. Não, no meu caso, a folha de pagamento, eu tenho que usar em outras partes do programa. Okay? Por isso a ideia daí do retorno, sempre de estar retornando quando eu preciso dessa informação em outras partes do programa. Ok? Tá, aqui tem para a gente criar um teste de mesa nesse daqui. Já vamos criar, deixa eu só mostrar um outro exemplo aqui antes. Deixa eu só ver aqui, fez um barulhinho. Ah, não era disso. Tá, um outro exemplo. Tá? Sem, esquece, não tem procedimento, não fiz procedimento, tá? Tá bem ideia de passo a passo aqui, ok? Prof, Elabora o algoritmo. Oi? a Ana fez uma pergunta. Ah, perdão, não tinha visto. O FGTS seria um procedimento. Nossa, Ana, que ótima pergunta. Gente, me ajudem a responder isso que a Ana perguntou. O FGTS seria um procedimento? Que pergunta bonita, Ana, adorei. Por que você pensou isso, Ana? Acho que pela explicação que eu falei, deu a impressão, né? E você tá certa. O FGT, deixa eu ver ali. Exatamente.
Isso mesmo, não precisaria de retorno, né? Uhum. Ele não é usado, que nem no exemplo que eu estava dando, para o cálculo do salário líquido. Perfeito, exatamente. Já entendeu a definição de procedimento e função. Já ganhou pontinho nessa parte, Ana. Muito bom mesmo. Perceberam isso? Lembra lá da folha de pagamento? O FGTS não impacta no resto dos cálculos. Ele é simplesmente um valor que vai ficar... Isso é real, né? Um valor que vai ficar depositado na Caixa Econômica. Ele não é nem adicionado, nem subtraído lá na hora do cálculo do salário líquido, né? Ele é um valor destinado que fica numa conta da Caixa Econômica. Então, ele faz aquele cálculo e não precisa mandar esse valor para nenhuma outra parte do programa. Okay? Então, sim, dentro desse exemplo, ele poderia ser claramente uma ideia de procedimento. Tá? Mas eu quero criar ele como função e falar que vai retornar o valor para o programa principal. Ok, mas não vai ser usado, né? A gente viu que ele fica lá uma linha escondidinha que não precisou ser usada. Né? Poderia ser função que retornaria alguma coisa que não ia ser usado, mas está exatamente dentro do conceito de procedimento. Que coisa bonita nessa vida, viu, Ana? Muito bom, excelente a comparação. Excelente, eu nunca tinha feito uma comparação nesse nível com a folha de pagamento. Muito bom mesmo. Então, um outro exemplo aqui relacionado à parte de... É um exercício que não está ainda com rotina, tá? A gente já fez 20 milhões de tipos de exercício com essa cara aqui, tá? Mas também para a gente sempre aproveitar, revisar alguns itens e continuar avançando. Todos elaborem um algoritmo que leia um número inteiro e apresente na tela as seguintes situações. Tem 3 situações ali para serem mostradas. A. Todos os números entre 1 e o número lido. Então, vamos supor, se eu digitar, o usuário lá no Leia, né? Eu digitei o número 5. Ele tem que apresentar 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Eu digitei o número 1800. Eu tenho que apresentar 1, 2, 3, 4, até 1800. Ok? Então, ó, a primeira parte, a letra A, dá uma olhadinha aqui no algoritmo. Ó. Eu criei uma variável num, uma variável soma, variável conte. Coloquei um leia num aqui, pensando que aqui o usuário vai digitar um valor, né? Que é essa primeira parte do programa aqui, ó, leia um número. Então, aqui vai ser digitado um número e guardado dentro da variável num. E daí criei uma variável. A variável soma vai ser usada depois eu explico. Olha essa parte que está em azul aqui, ó. Para conte de 1 até num, de 1 até o número que foi digitado. Escreva conte. Ok? Por que de 1? Porque está pedindo aqui na letra A, ó, todos os números entre 1 e o número lido. Então, eu fiz um laço de repetição que vai de 1, que é o que está sendo pedido, até o número que foi lido. Ok? E quem vai cuidar disso é a variável conte. A conte vai fazer o processo do número 1 até o número que a pessoa digitou. E o objetivo que era escrever. Ok? Escrever na tela isso aqui. Quando a gente foi jogar isso daqui em C, tá? Ainda não tem nada de rotina também, tá? Tem nadinha de rotina. Só compara aqui essa parte que está em azul. Printf, números desse intervalo. Ah, como eu estava daí em C, o que eu fiz aqui, né? Eu não estou me preocupando mais só com a lógica, eu estou me preocupando com mensagens também para o usuário, para ficar um ambiente mais bonitinho. Então, tanto que o leia num, né? Olha como é que ficou o leia num, né? Ficou printf, né? Um escreva, digite um número, depois o leia num, né? Lembrando que esse %d, entre aspas, é do código da linguagem C, que precisa se referenciar qual é o tipo da variável que está sendo usada. Esse %d quer dizer que é do tipo inteiro, e esse e comercial quer dizer que é para guardar dentro desse endereço de memória. Daí, olhando a parte que está em azul, então, ó, aqui só tem uma mensagem bonitinha para ficar printf, números nesse intervalo, então ele só vai mostrar esse texto, né? Daí, for, que é o para, né? Conte começando em 1, conte menor ou igual a num, enquanto né, o conte for menor ou igual a num, e esse conte mais, que é a mesma coisa de conte recebe conte mais 1. Ok? E daí, printf, conte. Então, mesma coisa, né? Essa linha está igualzinha. Aí eu coloquei também um printf. Lembram o que é esse barra n? Printf, entre aspas, barra n. Que desgraça é isso, gente, esse barra n aí? Alguém lembra?
Pula a linha. Perfeito. Oi, me afoguei com a água, peraí. Eita, lasqueira. Entrou no buraco errado. Perdão, me empolguei aqui com a resposta do Fê. Isso mesmo, printf barra n, ele está pulando de linha. Então, a única coisa quando foi passado do Portugal pseudocódigo para C, a gente coloca mais uma perfumaria ali, né? Um texto, para ficar mais amigável para o usuário, ok? E também, de novo, nada de rotina. A gente só está fazendo uma passagem de Portugal para linguagem C. A segunda parte, a letra B, pedia assim, todos os números pares entre 1 e o número lido. Então, ó, mesma coisa que o anterior, só que o anterior imprimia todos. Agora eu quero que mostre só os números pares. Dá uma olhadinha no que está em vermelho aqui. Para conte de 1 até num, mesma coisa, mesmo laço de repetição, que vai do 1 até o num. Só que nesse caso, ó, antes de colocar o escreva conte, tem ali, se conte resto 2 for igual a 0. Lembrando que ele pega o número, divide por 2, e essa palavra resto, ele vai perceber se o resto da divisão é igual a 0. Quando a gente divide um número por 2 e o resto da divisão for 0, quer dizer que ele é um número par. E daí a gente manda escrever. Então, ele só será escrito quando essa informação aqui for verdadeira. Então, essa parte que está em vermelho é a letra B, essa daqui, ok? Passando lá para C, então, ó, mesma coisa, coloquei em vermelhinho ali. Coloquei uma mensagem, né, um printf, números pares nesse intervalo. Pode ver que essa mensagem está fora do for. É para mostrar só uma vez essa mensagem. E olha como é que ficou o for. Então, da mesma forma que o anterior, né? O conte começando em 1, conte menor ou igual a num, e conte mais mais. Né? Então, que ele vai de 1 até num. E sempre esse conte mais mais, incrementando de 1 em 1. Daí tem ali, se conte percente 2 for igual a 0. Esse símbolo aqui, percente, de porcentagem, na linguagem C, ele é usado para informar resto da divisão. Ele é o símbolo do resto da divisão. Então, ele vai pegar o valor da variável conte, dividir por 2 e verificar se é igual a 0. 2 vezes o sinal de igual, porque na linguagem C, 1 igual somente quer dizer que ele recebe, é que nem esse aqui em cima, ó, soma igual a 0. Né? Isso daqui quer dizer recebe. Soma recebe 0. Então, na linguagem C, quando é para comparar se uma coisa é igual a outra, 2 vezes o sinal de igual. Ok? Se isso for verdadeiro, printf, ele mostra. Eu já coloquei um barra N aqui também, ó, que daí ele já pula de linha, tá? Eu fiz aqui Na verdade, ficou estranho esse meu pulo de linha aqui nessa posição, mas enfim, eu pedi para pular a linha cada vez que fosse impresso um número aqui, esse barra N junto com percent %D. Quando a gente olha em C, isso aqui fica, você fala, meu Deus do céu, o que quer dizer isso, né? Barra N, tá tudo junto com percent %D. Barra N pula de linha e percent %D, porque a variável que vai ser mostrada é do tipo inteiro, ok? E depois eu coloquei mais um barra N para imprimir lá no final, mais uma linha ainda para imprimir, não, desculpa, para pular uma linha. Ok? E o último item, C. A soma de todos os números pares entre o número 1 e o número lido. A somatória. Então, passar por todos os números. Na verdade, eu poderia até ter usado isso daqui dentro dessa primeira parte aqui, do azul, né? Poderia ter feito essa somatória aqui dentro, mas só até para ficar mais fácil de explicar a ideia de rotina, eu coloquei fora, tá? Essa parte em verdinho aqui, ó. Então, para conte de 1 até num, repare que todos eles fazem a mesma coisa, para conte de 1 até num, ok? São 3 itens, os 3 vai pegar sempre do primeiro valor até o valor que a pessoa informou. E nesse caso é para fazer a somatória. Então, por isso que foi criada uma variável aqui em cima chamada soma, que começou com 0. Porque olha o que ela faz, soma recebe soma mais conte. Ela pega a variável da somatória, que foi criada, que começa com valor 0,
e sempre vai somando com o valor do count. O count é quem está controlando esse laço de repetição. Então, o count vai do 1 até o número que a pessoa digitou, ele sempre vai estar fazendo a somatória desses valores, ok? Lá em linguagem C, exatamente a mesma coisa, né? For count começa em 1, vai até num, count mais mais, então, né, o for, em nenhum deles mudou, né, porque sempre vai fazer o mesmo teste. A única alteração que tem, na verdade, é no if aqui, quando vai testar se ele é par, que dentro ele faz o teste para saber se é par, né? Nesse caso aqui, ele vai do 1 até o número e só faz a somatória dos números lidos. E repare que é depois que ele termina no laço de repetição que tem o escreva soma. Mesma coisa aqui, ó. Depois que termina o laço de repetição é que tem o escreva soma. E daí eu coloquei lá um barra N, pula a linha, daí a soma do intervalo é %d, quer dizer que nessa posição ele vai mostrar uma variável do tipo inteiro. Nesse caso, é a nossa variável soma que está ali. Então, a soma lá em cima também foi inicializada com 0, também está declarada. Okay? Aqui é bem um paralelo do que acontece quando a gente está fazendo sem nada de rotina ainda, né? Em Portugal, ou pseudocódigo, que a gente chama, e depois passando isso aqui para a linguagem C. Tá? Então, um algoritmo pedindo 3 situações. Se a gente fosse pegar esse mesmo algoritmo aqui e criar procedimentos ou funções, já que ele é um exemplo de coisas distintas, né? Ele pediu 3 situações diferentes ali. Então, se fosse criar procedimento, porque eu não preciso retornar o valor para o programa principal, cada um faz o seu cálculo e pronto. Olha como é que ficaria aqui o programa principal. Olha o main. Main, int num, só tem o num. Printf digite um número. Scanf, %d, e comercial num. Okay? Aqui é o leia, né? Leia o num. Fez o procedimento de leitura do número. E daí eu criei um procedimento chamado intervalo. Esse procedimento de nome intervalo, eu coloquei dentro dele, eu estou passando para esse procedimento o valor da variável num. Eu preciso desse valor porque é ele que eu digo até onde vai ser feito o laço de repetição. O laço de repetição vai ser feito, por exemplo, do 1 até esse número. Lembrando aqui, né? Ó, o laço de repetição ele vai do 1 até o número que foi lido. Ó, em todos os casos, do 1 até o número que foi lido. Do 1 até o número que foi lido. Okay? Por isso que eu preciso ter essa informação, porque o usuário vai me digitar um número e esse número a gente vai estar utilizando para fazer o critério do laço de repetição. Então, ó, 3 procedimentos. Um eu chamei de intervalo, né, que vai mostrar o intervalo dos números. O outro eu chamei intervalo par, que é só os números pares nesse intervalo. E o outro, a soma intervalo, que é aquele último que faz a somatória de todos os números nesse intervalo. Em linguagem C, como fica isso? Intervalo num está mandando para esse procedimento o conteúdo da variável num. Ele chega aqui, ó, intervalo num, tem esse void, já vamos falar o que, que é isso. Intervalo, daí entre parênteses, int n. Quer dizer que o conteúdo que eu estou passando da variável num, dentro desse procedimento, vai ser guardado na variável n. O conteúdo que está na variável num aqui vai ser guardado nesse procedimento na variável que eu estou dando o nome de n. Poderia chamar essa variável de amor, batata, poderia, tanto faz. Eu só dei um nome aqui, isso até é uma coisa que eu acabo criando de maneira automática. Se aqui eu chamo num, aqui eu chamo um nome menorzinho, só para eu lembrar que é uma referência da variável que está vindo de lá. Poderia até ser usado o mesmo nome. Ele vai entender que são 2 coisas distintas, mas não se recomenda, tá? Até pela confusão que pode ser feita. Então, sim, essa variável n vai receber o conteúdo da variável num. Vem para cá. Daí aqui o int cont, o cont continua tendo o mesmo objetivo, só que veja que ele não está declarado aqui no programa principal. Ele não está no main. No programa principal só tem o num. O cont está aqui, ó. Printf, números nesse intervalo. Tem a mensagem bonitinha, né? Daí tem o meu for. Olha o for.
For conte começando em 1, como já estava antes, conte menor ou igual a n. Agora não é num. Por quê? Num era o nome da variável lá no programa principal, mas ela foi passada para cá com o nome n. Por isso que aqui aparece n. E conte mais, da mesma forma. E vai estar imprimindo o conteúdo da variável conte da mesma maneira que imprimiu no anterior. E também tem um pulando linha ali na hora depois que ele terminar de escrever, só para não ficar tudo amontoado. Ok? Diferença aqui na hora que foi criado o procedimento. Eu não precisei da variável conte ser cadastrada, criada aqui no programa principal. Ela foi uma variável que foi utilizada para fazer a contagem de 1 até o número que a pessoa digitou. Então, ela ficou simplesmente aqui local. Essa variável conte só existe aqui nesse intervalo, nesse procedimento chamado intervalo. Como é um procedimento, não retorna nada para o programa principal, veja que não tem um return ali no final, não tem um retorne no final. E essa palavrinha aqui, void, na linguagem C quer dizer não retorna, é a ideia de procedimento, não está retornando nada, ele não retorna, é como se fosse um vazio, tá? Essa que é a ideia, mas pensa a ideia do vazio como uma rotina que foi criada que não está retornando nada, ok? O intervalo par, que também vai pegar o valor que a pessoa digitou, também está indo para cá. Um outro procedimento. Repare que é o mesmo procedimento do anterior. Também criei uma variável n. Aliás, dá uma olhada aqui. Intervalo tem uma variável criada aqui dentro chamada n. Intervalo par tem uma variável aqui dentro chamada n. E soma intervalo também criei uma variável chamada n. As três variáveis n recebem o conteúdo da variável num. Mas elas são as mesmas variáveis? Será que esse n é a mesma variável? Essa variável n que está no intervalo é a mesma variável n que está no intervalo par? Que é a mesma variável n que está no soma intervalo? Não, Não, exatamente. E por que não, Fê? porque ela fica só no procedimento. Exatamente. E como são 3 procedimentos, ela está criada em cada um dos procedimentos. Então, é como se fosse 3 variáveis n distintas. Na memória, cada uma vai ficar em uma posição da memória. Ah, essa daqui vai estar na posição da memória dentro do procedimento intervalo. Essa daqui vai estar dentro do procedimento intervalo par da memória. E aqui vai estar dentro do procedimento soma intervalo. São 3 variáveis n distintas, que não tem nada a ver. E a variável conte, que tem aqui igualzinha nos 3? Será que é a mesma também ou será que são contes distintos? É a mesma coisa do N, né? Mesma coisa do n. Perfeito. Exatamente a mesma coisa. Gente, vamos parar para pensar uma coisinha aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui foi criado só uma vez a variável conte. Vamos olhar em si aqui direto. Só uma vez a variável conte e a mesma conte foi usada nas 3. Foi só uma variável criada. No programa principal, a gente só tinha um programa, né? Agora, aqui são 3 variáveis conte criadas. Não gastou mais espaço de memória com essa quantidade de variável que eu criei? Gastou, tá? Aqui a gente não está dizendo que não gasta uma quantidade, um espaço maior de memória. Só que assim, entre criar dessa maneira aqui, que a gente chama de tripona, nós fizemos um programa que é uma tripa, que a gente fala em informática, né? Tudo está se resolvido no programa principal. Claro que esse daqui, vocês já fizeram uma folha de pagamento, esse daqui é pequenininho, perto de uma folha de pagamento, né? Mas a ideia como programador é isso, quando você identifica uma determinada parte, você cria uma rotina para resolver. Você se preocupa com aquela. Você não faz uma tripona que resolve tudo, tá? É bem uma maneira. Clareza na hora que você está programando, é transparência, é um programa limpo, tá? Então faz parte da prática. Você pode até pensar, puxa, mas está gastando mais memória, ok, né? Olha a quantidade de memória que tem os computadores hoje, não é um problema. Até na época do 286 até era mais. E assim, aqui
ele gasta essa posição de memória enquanto está sendo utilizado. Depois que não está mais utilizado, opa, ficou lá, tá? Tipo em stand-by, não estou usando. Ele abre essas posições de memória quando estão sendo usadas. Depois, libera, ok? Então, né, para fazer uma análise disso, criteriosa, de espaço, realmente, vai estar gastando. Mas, nessa situação aqui, fica uma clareza maior dentro do programa. E por isso que a gente usa a rotina. A rotina é uma coisa que, de hoje em diante, sempre a gente vai estar utilizando. Tá? Ou, claro, quando o programa for um pouquinho maior, às vezes não precisa porque o código é pequenininho, né? Mas quando é um pouquinho maior, a gente já vai estar usando essa ideia de rotinas. A variável soma também, ó, repare que a soma só aparece nesse intervalo aqui, no procedimento soma intervalo, só aqui, ok? Todos os casos aqui foi impresso dentro da própria rotina, não foi retornado nada para o programa principal. Então, executou, chamou a rotina, executou, imprimiu, acabou. Daí vai para outra rotina. Executou, imprimiu, acabou. Okay? São rotinas isoladas, uma em tese não está conversando com a outra. Esse é o objetivo ali. Então, esse aqui é um exemplo usando procedimento em linguagem C. Esse aqui é usando função em linguagem C. Eu peguei o exemplo do fatorial. A gente já tinha feito em listas anteriores, então é só para ter um parâmetro de comparação, né? Então, lembrando, o cálculo do fatorial é aquele cálculo lá, 4 e aquele ponto de exclamação, né? Que é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? Então, aqui, sem a ideia de rotina, né? Essa parte aqui que eu coloquei em verdinho aqui, sem rotina. Tem a variável num, que é o número que a pessoa vai ser digitada, e eu criei uma variável chamada fat, que vai fazer o cálculo do fatorial desse número. Então, o fatorial começa em 1 e pedi para a pessoa digitar um número e guardei aqui scanf dentro da variável num. Ok? A ideia do layer. Né? Então, fat começou com valor, a variável aqui num, que foi recebida pelo usuário, guardo o valor do fatorial que vai ser calculado. Enquanto, lembrando o que ele faz aqui para calcular o fatorial, né? Enquanto num for maior ou igual a 1, isso porque se a pessoa digitou 7, ele vai calcular o fatorial do 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Por isso que está indo, veja que tem aqui, dentro do laço de repetição, ele está decrementando, né? Ó, variável num, ao invés de num mais mais, que é num recebe num mais 1, num menos menos. Num menos menos é num recebe num menos 1. Então, ele sempre vai estar decrementando até chegar ao 1. E como é um processo de multiplicação diferente, quando a gente faz a soma, né? Ó, fat recebe fat vezes num. Né? Então, fat começou com 1, porque todo número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Lembrando, quando a gente faz a soma, começa com 0, né? Porque qualquer número somado com 0 vai ser ele mesmo. Então, pelo mesmo motivo que fat começa com o valor 1. Ok, aqui ele faz o laço de repetição. Esse teste de mesa a gente já fez, inclusive na última aula, que era de revisão, lá da lista 8, né? Não lembro se era 8 ou era 7, mas teve num deles lá. E no final tem aqui fatorial e eu imprimi o valor do fatorial. Se fosse uma função só para calcular o fatorial, ok? Dá uma olhadinha aqui, ó, no programa principal, o main aqui, ó. Olha o meu programa principal. Int, num e fat. Coloquei as mesmas variáveis. Continua tendo um escreva, digite o número, scanf, leio o número, tá aqui da mesma forma, que não teve alteração nenhuma. Daí, olha o que acontece aqui, ó. Fat recebe fatorial de num. Fat é a variável que foi declarada. Vai receber, essa variável vai receber o cálculo realizado aqui dentro, fatorial de num, daqui, ok? Já vi que faltou uma coisa aqui no meu código, eu tenho que arrumar. Isso aqui não está funcionando. Mas tá, eu só dei o print da parte errada aqui. Vocês já vão ver o que está faltando. É até bom que está errado, porque daí vocês vão ver que tem uma coisa que está faltando. Fatorial de num. Então, vai ser mandado o valor que o usuário digitou, vamos supor o fatorial de 5. Esse valor 5, na variável, que vai estar na variável num,
vai ser guardada dentro da variável aqui que eu estou chamando de x. Fatorial int de x. Quer dizer que o conteúdo da variável num vai ser guardado na variável x. E o cálculo que tinha aqui, ó, repare que é exatamente o mesmo. Só que a minha variável, que eu estava chamando de fat, aqui eu estou chamando ela de res de resultado. Então, res começou com 1, x, que é o conteúdo que ele recebeu lá da variável num, né? Enquanto x for maior ou igual a 1, e res recebe res vezes x. E x menos menos, ó. Essa parte aqui do enquanto está igualzinho aqui. A única diferença são o nome das variáveis. Que aqui dentro, a nossa variável fat, eu estou chamando de res, e a variável aqui, que era num, dentro dessa função está sendo chamada de x. Ok? E aqui que tem um erro. Então, ele faz o cálculo bonitinho, só que daí tem aqui fat recebe fatorial de num. Tem uma coisa que está faltando aqui nesse meu slide, eu tenho que arrumar e daí eu altero para vocês. Eu só não vou alterar agora porque eu estou em modo de exibição de tela cheia aqui, daí já vai bugar tudo meus desenhos. Alguém detectou o que está faltando nesse daqui? Ele está funcionando direitinho, mas isso aqui, ó, ele está falando, ó, o conteúdo desse fatorial num tem que ser guardado em fat. Então, ele veio para cá, ele fez todo esse cálculo, e se é função, tem que retornar alguma coisa para o programa principal. E ele não está retornando, ó. E está dizendo, ó, que o fatorial é uma função do tipo inteiro, ou seja, ela tem que retornar um número inteiro. Exatamente, Ana Carolina, isso mesmo. Está faltando um retorne, um return. Então, aqui, depois desse laço de repetição, depois dessas chaves aqui, ó, teria que ter aqui return x. Desculpe, x não, qual que é a minha variável? Res. Return res. E esse conteúdo seria retornado para dentro da variável fat. Ela que vai receber o conteúdo que vai ser retornado. Ok? Da maneira como está esse aqui, ele não vai saber imprimir esse FAT aqui. Ele não sabe o que tem nesse FAT, porque não foi retornado nada para dentro dele. Aqui foi uma falha mesmo. Tá, gente? Eu, meus prints lá que eu fiquei dando aqui foi print de tela, né? E eu que capturei a tela errada. Ok? Por enquanto, né? Eu sei que aumenta o nível de complexidade aqui, até porque passa valor de um lado para o outro, né? Comparações por enquanto, né? A gente está pegando algoritmos que já estavam resolvidos e comparando para entender o que é um procedimento, o que é uma função, né? Como que se comportam as variáveis aqui dentro, como recebe o que a gente chama de passagem de valor, como esses conteúdos são passados do programa principal para dentro das variáveis. Deixa eu ver aqui, ok. Deixa eu só voltar aqui, que eu quero fazer um teste de mesa com vocês aqui, só que agora eu quero fazer diferente. Compartilhar arquivo só para poder realizar juntos aqui esse teste de mesa. Só um pouquinho. Aqui. Este daqui. Este mesmo. Aqui. Esse aqui que a gente estava vendo anteriormente, vamos só fazer o teste de mesa dele para ver o que acontece. Então, aqui, que é para entender como acontece com uma variável, com a outra, como ela vai estar se comportando. Então, olha só. Algoritmo principal, estou olhando para esse algoritmo, quem quiser aumentar um pouquinho a visualização. Bem que eu acho que não está tão ruim de visualizar, assim dá para enxergar tranquilo. Algoritmo principal, variável x, y e res. E até veja a maneira como eu desenhei as tabelinhas.
São 3 tabelas diferentes. Essa tabela aqui, de memória, né? Imagine que ela está guardando dentro da memória a variável x, y e res, que é do programa principal. Início, x recebe 1. Então, vem aqui. X recebeu 1. Y recebeu 2. Opa, olha o que acontece. X recebeu 1, Y recebeu 2. Soma, então ele vem para cá. Soma 1 e 2. Ele vai isso aqui, ó. Aqui está sendo passado 1 e aqui está sendo passado 2. E ele vem daqui para cá. Ele não continua o programa lá. Ele se desloca para cá. E exatamente nessa ordem, o soma aqui, o A recebe valor 1, nessa ordem, porque daí ele vai seguir a mesma ordem que foi enviado lá do programa principal. E o B recebe o valor 2. Então, tá aqui. O A recebeu 1 e o B recebeu 2. Ok? Ele se deslocou. Ele faz isso quando ele está trabalhando com a ideia de rotina. Variável R, opa, tá aqui. É uma variável que está só dentro desse procedimento soma. Início recebe. R recebe A mais B. A mais B, 1 mais 2, 3. Tá aqui. Colocou o 3 lá na variável R. Escreva R, aqui, vamos imaginar que aqui está a tela, né? Ele vai reescrever 3. E fim, acabou. Quando acaba isso aqui, quando é contra o fim do procedimento, ele volta para cá. Para a linha seguinte. Ok? Ó, o desvio que ele faz. Agora ele voltou. Daí diz assim, a variável res, opa, a variável res está aqui. A variável res vai receber o conteúdo de subit x e y. X e y continua com os mesmos valores, 1 e 2. Olha os valores que tem o x e o y ali dentro da minha memória. Nossa, essa coisa esdrúxula que saiu aqui é o número 2. Veio daqui para cá. Vem para a função subit, opa, o A vem com o valor 1, exatamente nessa ordem, e o B vem com o valor 2. Ok? Variável está aqui, A com valor 1, B com valor 2. E a variável R sendo criada dentro do subit. Início, R recebe A menos B, 1 menos 2 menos 1. Gente, não tem problema, número inteiro aceita também números negativos, tá? E aquilo que tinha faltado no meu algoritmo anterior, né? Retorne R. Então, esse valor aqui, o valor de R, vai ser retornado e nesse momento acontece isso aqui, ó. Ele volta para cá. E ele volta para guardar aqui, ó, dentro da variável res. Quer dizer que esse valor menos 1 vem para a variável res. E daí escreva res, ele vai imprimir aqui menos 1. Ok? Olhe como o principal desse exercício é entender isso aqui, ó, essa passagem. Opa, jogou para esse procedimento, para essa função, quando volta e entender aqui esse procedimento que não retornou nada, por isso damos o nome de procedimento, todo o cálculo foi feito e automaticamente já foi impresso ali, não se comunicou com o programa principal. E aqui na subit, que é uma função, se retornou. Tá? A vantagem de retornar é que se eu quiser usar o resultado que essa função calculou, que é a subtração, eu tenho esse resultado guardado aqui, ó, no programa principal, na variável res. Se eu quero saber o resultado da soma, eu vou ter aqui dentro do procedimento, na minha variável R. Eu não tenho aqui fora, então eu não guardei esse valor. Eu preciso chamar o procedimento de novo para ele calcular o valor. Eu não vou ter o valor ali já para eu poder usar no programa principal. Se não for preciso, ok, não tem problema. Se for preciso, é bem interessante o retorno aqui do programa principal. De prática, é muito mais comum usar a ideia de retorno de valor. Inclusive, em linguagem C, em alguns casos, eles nem mostram que não tem,
que tem procedimento. Às vezes, em linguagem C só fala sobre a ideia de função, tá? E às vezes aparece ali como sendo... cria uma função que não passa, que não retorna nada. E daí, na hora do return, coloca return 0, só para não ficar sem nada. Tá? Então, isso é uma prática até em linguagem C, porque é bastante é mais trabalhado, é mais falado em linguagem C na ideia de função. Tá? Isso de maneira geral mesmo. Aparece nas outras linguagens, tudo, mas de maneira geral é mais a ideia de uso de função. Ok? Naquele exercício, naquela lista de exercícios que eu deixei para vocês, deixa eu só carregar ela aqui, tem um teste de mesa. Adoro, vocês já perceberam isso, né? Depois de um certo momento da vida, eu coloco teste de mesa em tudo, que é para entender como está trabalhando a memória do computador. Bem importante. Espero que peguem gosto. Tinha uma aluna minha de 1900 e bolinha, acho que dei aula para ela em 2000 e... O Caio não tinha nem nascido, acho que dei aula para ela em 2002, 2003. Ela era gerente da área de informática do Positivo, a Valéria. E dela foi dar uma palestra uma vez na turma e ela falou para a turma, ela está fazendo teste de mesa com vocês? Porque eu tenho trauma. Por Deus, né? Adianta, né? Depois ela brincou, ela falou, gente, não, super importante, né? E a área dela, ela nem era programadora, mas com base, claro, em toda a experiência profissional dela que ela teve, ela sabia o que os programadores, ela gerenciava uma equipe de programadores, o que eles necessitavam, qual era o tempo que eles precisavam para criar por conta da experiência dela com, como eu falei, não é óbvio, só a disciplina, né? Foi o curso inteiro e toda a trajetória profissional dela. Ela não era, nunca foi uma aluna expert em programação. Ela ia bem, mas ela não era uma aluna expoente, de nota 10, né? Ela era uma aluna de nota 7, nota 6, da média. Ela fazia, mas ela tinha uma habilidade, aproveitando que isso é importante, porque não quer dizer que todo mundo seja o top, né? Top 10 em programação. Não. É importante que saiba usar, que mexa, principalmente no curso de vocês, né? Porque se você gerenciar uma equipe, você tem que ter a noção disso. E a Valéria tinha muitas habilidades de organização de equipe mesmo. Ela era a que comandava, que estava ali com a galera, você faz isso, você faz aquele. Ela era o perfil de liderança mesmo. Tanto que virou, né, a área dela. Ela não está mais no Positivo, agora ela está trabalhando no eBanks. Eu tenho até que falar com ela, vou ver se consigo marcar uma palestra com ela para vocês. Porque o que é muito divertido, ela era muito organizada, muito planejada, e o eBanks tinha uma maneira de trabalho muito diferente. E na Positivo, quando ela trabalhava, era tudo... Positivo tem tudo certinho, tem meta, tem não sei o quê. A gente tem todo um processo ali bem... Administração muito organizado dentro da universidade. A parte dos bastidores, né? A parte administrativa. E o eBanks era diferente, né? Tem uma proposta mais lúdica de trabalho, então ela estava bem doida, porque ela falou assim, lá as pessoas não têm planilha, não se organizam no trabalho, e estava sendo um baita desafio para ela, porque a habilidade dela era muito de metrificar, de colocar parâmetro, de meta, quem vai acabar o quê, quando, então preciso chamar ela. Desculpe, tudo isso me fez lembrar Valéria, eu pensei, gente, é um momento legal para estar chamando ela. E ela com certeza topará se ela puder nesse horário. Gente, olha a ideia, então, aqui da lista. Essa listagem, então, eu fiz alguns exercícios ali, né? Preparei, alguns são mais simples, alguns vão aumentando um pouquinho o nível de dificuldade. Vocês vão tentar fazer, eu quero fazer com vocês pelo menos esse aqui do teste de mesa hoje. E depois os outros vocês testam. Eu gravo vídeo já de alguns, dos primeiros ali, e daí outros a gente deixa para fazer também na aula de quinta-feira, porque daí vocês têm mais oportunidade de tirar dúvida. Mas eu também já gravo um vídeo ali, pelo menos do 2 e do 3, deixa eu só me lembrar quais são eles aqui. Do 2, do 3 e... Do 2, do 3 e do 4. Daí o 5, 6 e o 7 a gente faz na aula que vem juntos, tá? Daí eu gravo o vídeo ali para vocês, também porque daí quem já for se adiantando, já vai podendo ver a correção. Gente, teste de mesa nesse daqui, também com o objetivo, entender o que acontece na memória quando a gente está utilizando rotinas. Deixa eu só pôr aqui. Aqui, vermelhinho, beleza.
Algoritmo principal tem a variável num, a variável alce e a variável teste. A variável alce começou com o valor 1, tá ali. Opa, que 1, gente, da onde, né? A variável alce começou com o valor 2. Alce começou com 2. A variável num começou com 3. E olha o que acontece ali. A variável teste recebe algoritmo 1 alce. O valor de alce é 2. Então, olha o que acontece aqui. Esse algoritmo 1, ele vem para cá. Para essa... Já vamos descobrir se isso aqui é uma função ou é um procedimento. Ele vem para cá. Isso quer dizer que esse 2 que estava na variável alce vem aqui para o algoritmo 1, para essa rotina, dentro da variável n. Está aqui. Veio o 2 para cá. E tem a variável x também, está aqui. Variável x declarada aqui dentro dessa rotina. E a variável x começou com 10. Vamos lá, 10 aqui dentro da variável x. Enquanto 10 for maior ou igual a 2. 10 é maior ou igual a 2? Verdadeiro. Então, x recebe x menos n. X é 10, 10 menos n, 10 menos 2, 8. N recebe n mais 1, n que está valendo 2, 2 mais 1, 3. Ok? Fim quanto, opa, continua sendo laço de repetição em qualquer lugar do planeta, então volta, né? X está valendo 8. 8 é maior ou igual a 3? Verdadeiro. 8 ainda é maior ou igual a 3. X recebe x menos n. 8 menos 3. 8 menos 3, 5. Nossa, perdão aqui a minha dedada errada aqui. X recebe x mais 1. X recebe 3. 3 mais 1, 4. Aqui. E voltou. Olha o teste 5, que é o valor de x. 5 é maior ou igual a 4? Verdadeiro. X recebe x menos n. 5 menos 4, 1. Ok? 5 menos 4, 1. N recebe n mais 1. N que está valendo 4. 4 mais 1, 5. Voltou. Variável x está valendo 1. 1 é maior ou igual a n? Falso. 1 não é maior ou igual a 5. Retorne x. Olha o que acontece aqui. Retorne x. E o valor de x é 1. Retornou x. E o x vai para onde? Quando tem um return, ele volta para a linha que foi chamado. Quer dizer que ele volta para cá. Para essa linha aqui. Então, o conteúdo da variável x, que é o 1, vai ser guardado dentro da variável teste. Ela que está guardando o retorno dessa rotina. Isso quer dizer que essa rotina aqui vai ser um procedimento ou vai ser uma função? Obrigatoriamente é o quê? Função? Uhum. Perfeito. Função porque está retornando, né? Show de bola, é isso mesmo, Ana. Função, tá aqui. Já entenderam pela letra da criança que está aprendendo, está sendo alfabetizado, que é a função. E qual é o tipo da função? Inteiro, real? Inteiro? Uhum. Por que inteiro, Fê? Que tá escrito ali do lado. Ali do lado aonde? Ó, algoritmo 1N inteiro. Ah, ok. E mais do que isso, é porque esse x que está retornando é uma variável do tipo inteiro. Então, se ele retorna uma variável do tipo inteiro, a variável, a função também vai ser do tipo inteiro. Para a gente ter certeza qual é o tipo da função, porque pode ser que aqui dentro, isso pode acontecer. Pode ser que a variável que chega aqui é do tipo real, mas a função é inteiro. Pode acontecer, tá? Então, para ter certeza qual é o tipo da função, a gente olha a variável que está sendo enviada. Ah, é o x. O x é o quê? Do tipo inteiro. Então, o retorno dessa função vai ser do tipo inteiro também. Ok?
Daí ele voltou para cá, né? Então o teste recebeu 1. Variável alce recebe alce mais 1. 2 mais 1, 3. Algoritmo 2. Opa, chamou uma rotina. E agora vai estar sendo passado aqui o valor de teste. Teste está valendo 1. E o valor de alce, alce agora está valendo 3. Então vai ser passado o 1 e o 3. Vamos para cá. Está aqui embaixo. Algoritmo 2. Olhe para onde veio. Veio para cá. Vamos ver o que? Ó, 1 e 3. Então, aqui, a minha variável m vai receber o 1, porque é na mesma ordem que foi passado esse parâmetro, e aqui 3. Então, m valendo 1 e o n valendo 3. Gente, percebam que está na mesma ordem que foi passado. Aqui em cima, nessa linha aqui, ó, aparece algoritmo 2, teste e alce. O conteúdo da variável teste é 1, da variável alce é 3. Então, quando ele chegou aqui, o conteúdo da variável que tinha o 1 vai ser guardado na variável m, está na mesma ordem. E o n recebe o conteúdo da variável alce, que era o 3. Tem mais uma variável ali criada aqui ainda dentro dessa rotina, que é a variável a. Se m for menor que n, 1 é menor que 3, verdadeiro, né? Então, essa opção aqui dá verdadeiro, e daí ele vai executar isso aqui. A recebe n menos m. A recebe 3 menos 1. Então, A vai estar recebendo o número 2. Senão, opa, já foi verdadeiro, ele nem entra no senão, né? Fim C, e olha o que acontece, acabou. Quando acaba, ele volta para cá. Volta para quem chamou ele, aqui, ó. Opa, só pegar um lapisinho aqui. Ele volta exatamente nessa linha. Acabou aquele procedimento, ele veio para cá. Como ele já terminou essa linha, ele vem para a linha de baixo. Alce recebe num mais teste. Vamos ver o que tem alce. Alce tem o número 3 e ele vai receber o conteúdo do num mais o teste. O num está valendo 3, o teste está valendo 1. Então, o alce vai receber o valor 4, que é o 3 mais 1. E o teste recebe alce vezes num. O teste recebe alce, que está valendo 4, vezes num, que está valendo 3. 4 vezes 3, 12. E acabou. O que é isso daqui? Essa rotina aqui, esse algoritmo 2, é uma função ou é um procedimento? Show. Procedimento, né? A dica sempre porque não está retornando nada, tá? Só essa diferença, Isa, de um e outro, só. Você olha para ver se tem algum retorno, conceitualmente você vai estar chamando de procedimento, caso contrário, se estiver retornando alguma coisa, você vai estar chamando de função. Quando for procedimento, como não retorna nada, nessa linha aqui a gente não coloca nada. Tá? Quando a gente está estudando dentro da lógica, a gente não coloca nada naquela linha. Deixa em branco. Lá dentro de linguagem C, que eu mostrei para vocês um exemplo ali, aparece a palavra void, indicando que não é vazio, não retorna nada. É difícil conseguir traduzir esse termo, mas esse é o entendimento. Não está retornando nada. Ok? Ok. Então, aqui, agora são 10h30, tá bem bom o horário. Queria que... Misericórdia. O que foi, João? Misericórdia. João, dá um bug, tá? Eu sei que dá mesmo. Se for um misericórdia, João, por causa disso daqui, eu sei disso, tenho noção. A gente pensa em cada vez que a gente trabalha um conteúdo novo que dá um sentimento de misericórdia mesmo, né? É isso mesmo, João, entendi, mas embaralhou tudo. Eu adoro os depoimentos de fé de vocês. Gente, é verdadeiro. E assim, por Deus, não pensem, eu sei que vocês sempre vão duvidar disso que eu falo, mas não pensem que é botar dessa maneira. Dá esse bug quando tá no presencial da mesma forma. Tipo, a única diferença é que eu vejo a cara das pessoas olhando, tipo, hã? É a única diferença que eu vejo mesmo, mas dá esse bug e repara.
dá o bug, depois a gente começa a trabalhar tanto aquela questão que facilita. É que nem quando entrou lá, quando a gente começou com a parte remota, até essa parte com o algoritmo, né, mesmo, que era a construção do algoritmo. Olha o bug que era no início. Né? Agora a gente já está executando os primeiros exercícios, daí agora com laços de repetição com mais tranquilidade. É um processo totalmente normal. Né? É um conteúdo novo, ainda mais um negócio desse daqui, da onde que você vai, a não ser que já tem uma expertise, já estava trabalhando com programação, senão isso aqui não tem uma relação com o dia a dia. Né? Você já tinha pensado, você já viu no ensino médio, não viu, a não ser que algum professor já estava trabalhando com esse tipo de atividade dentro do ensino médio, senão é totalmente novo. Tá? Então, embaralha mesmo, João, não se preocupe. Tá? Eu vou até dizer mais, é até importante que embaralhe, ainda mais quem está vendo pela primeira vez. Tá? Quem vê pela primeira vez e não está sentindo essa sensação de começar uma oração já, né, Matheus? Isso mesmo. É super. Gente, a ideia da oração. Eu tenho até. Eu vou gravar um vídeo para pedagogia e vou falar para vocês até. E tem a ver com a ideia da oração. Gente, a ideia é assim: aprender uma coisa nova. Né? Sempre é sofrido quando é uma coisa nova, é diferente. Né? Como eu disse, só não tem o sofrimento para quem já estava num outro nível de aprendizado, mas quem está vendo pela primeira vez, gente, é completamente normal. Tá? Digo isso até para quando, na turma passada, eu trabalhei com Python e eu nunca tinha trabalhado com Python. Gente, eu olhava aquele troço e falava, cara, que do Django essa linguagem. Né? Porque, claro, era diferente do que eu estava acostumado, ele é muito mais flexível. Claro, depois adorei. Né? Mas o começo, e a questão da fé, da oração, ou ficou muito tenso com o negócio, não resolveu, tá dando um nó e dá um nó mesmo, é assim, ó, pausa, vai ver um programinha na Netflix, não vai ver noticiário, porque vai piorar a coisa, né? Só muita gente morrendo. Então, vai lá ver a Netflix, ver algum vídeo, alguma coisa de bobagem, toma banho, dorme. Se você tem fé, reza, faz bem, tá? Por isso que eu tô falando várias coisas que fazem bem, que ajudam a acalmar. Tá? E às vezes, até nesse momento, por isso que às vezes pode acontecer quando você está tomando banho, pode acontecer quando você está dormindo, pode acontecer quando você está rezando. Você se liberta daquela tensão que você estava e você acaba, às vezes, até resolvendo algumas questões ou entendendo coisas que você não estava entendendo. Tá? Isso quando eu fiz uma pós de neuropsicologia, adorei, tinha essas vibes comprovadamente. Então, uma coisa que eu já achava que era divertidíssima, depois o curso de neuro comprovou, né, pela questão química mesmo do cérebro, o quanto isso é importante. Então, pode orar que não tem problema, pode parar um pouco, vai para o videogame e depois volta, não desiste, logicamente, né, porque o processo de aprendizado é um processo cansativo, exaustivo, né, não tem como não ser. Mas sim, é bem importante esses momentos de relax. Obrigado, amém. Muito bom, Matheus. Só no Portugal até vai, mas incluindo o C, é por isso que eu estou tentando fazer um paralelo com vocês, tá? Trazendo ainda no Portugal, indo para C, tá? A gente continua mesclando ainda. Quem prefere estar fazendo só no Portugal, abre lá o Visual G, pode estar fazendo. Eu sei que alguns já estão mega empolgados aí, usando o C, ok, né? O principal para a disciplina tem que ser trabalhado o C, tem, tá? Porque está no planejamento da disciplina. Mas, assim, se você não souber programar nada em C, é catastrófico? Não. Não é para essa disciplina, tá? Se você consegue, tem o domínio fazendo aqui, ó, o algoritmo dessa maneira, não tem problema. Tá? Tanto que você vai ter disciplinas depois, em especial Java, que vocês têm logo em seguida, que daí vocês vão estar direto, que daí na disciplina de Java vocês não vão estar fazendo isso aqui. Vocês vão estar direto em Java. Tá? Então, claro, quem já está se propondo, sofrendo no C, é bacaninha. Por isso que eu, quando estou gravando vídeo para vocês, eu gravo um vídeo explicando ele em Portugal e gravo em C também. Tá? É até importante que vejam os dois para ir fazendo, vai ajudando, né, a estar fazendo em C. Mas o C não é uma coisa assim que faz reprovar na disciplina se não souber. Não, tá? Não tem necessidade, não é uma coisa fundamental. Foi indo para o videogame que estou achando que eu vou para recuperação. Deus te ouça, professora.
Ai, que horror, gente, calma. Mas eu sei, é sempre que tem uma coisa nova, dá um bugzinho desse jeito, né? Ai, eu me divirto com vocês, como é bom esse tempo aqui juntos. É muito bom mesmo. Eu fico imaginando a cara de vocês aqui, vendo tudo isso, até porque não estou vendo desespero, mas daí eu vejo vocês escrevendo aqui, muito bom. Como eu disse, normal o desespero. Quem não está no desespero é porque já está num outro nível de aprendizagem. Bacaninha sofrer. Mas, Matheus, a gente tem que encarar dessa forma, Matheus, tá? É um aprendizado como tipo, cara, pode ser bacaninha esse negócio aí, pode ser divertido. Isso, encara dessa forma, né? Uma coisa que eu vi que vocês têm feito, eu percebo pelas atividades avaliativas, pela maneira como vocês estão me mandando os trabalhos, isso é uma coisa, gente, espetacular. Eu percebo isso, eu não sei se de todos, eu não consigo ter essa dimensão de todos, mas o quanto a turma está se ajudando. Isso é excelente, tá? É excelente mesmo com aquela coisa de pega na mão do outro, todo mundo se abraça, não deixa de existir, vamos lá, tá? Isso é sensacional, né? Quem está com entendimento maior, pega alguém ali que não está entendendo tão bem ainda, que está caminhando, espetacular. Espetacular mesmo. Show. Se não fosse os brothers, já tinha parado o curso. Família BSI. Olha, exatamente, é família. Tá, gente? É família e assim, né? Eu sei que tem alguns que têm esse pensamento, cada vez a gente vê menos, mas quando eu dava aula lá no início da década dos anos 2000, 2001, 2002, quando eu fazia atividades, como eu faço com vocês, com várias atividades em equipe, que nem o projeto da Folha de Pagamento, por exemplo, tinha alguns alunos que falavam assim, eu não quero fazer em equipe, eu vou fazer individual, porque tem aluno que não sabe nada, eu não vou ficar carregando ninguém nas costas, né? Tinha muita gente com o pensamento de carregando nas costas, né? E daí os alunos até falavam assim, mas teve gente que passou na disciplina e não sabe de nada. Claro que isso é péssimo, gente, né? Como professora, como, né, para disciplina, isso não é legal realmente. Mas assim, hoje, o momento atual é muito mais, ao invés de pensar, não vou ficar carregando ninguém nas costas, se você conhece um pouco mais, está junto com um aluno que não tem tanta facilidade como você tem, talvez você até tenha mais facilidade porque você estudou mais, né? A gente não sabe. Eu, né, não sei, não tenho o controle da vida de cada um, mas assim, quando você tem que ensinar alguma coisa para alguém, você está aprendendo muito mais. Sem contar a habilidade que você está colocando de comunicação, de oratória, de fazer se entender. Né? Esse processo, essa linguagem que a gente está utilizando aqui, de vocês tentarem me compreender, quando vocês estão fazendo a mesma coisa com os colegas, espetacular. Né? É o que você vai ter que desempenhar depois dentro da empresa. Então, hoje a gente sabe que é muito mais que simplesmente aquela coisa do programador, do cara de informática que trabalha sozinho, e já era. Até servia lá até 2005, 2006, alguma coisa assim. Depois disso, já era. É o cara que interage, é o cara que faz rede de amizade mesmo, né? O Matheus, é verdade, né? Porque o Matheus chegou depois, né, Matheus? Você nem conhece, já ama. Perfeito. E assim, ó, eu acho uma coisa bem importante. O Matheus era vou citar como exemplo, ele pedia ajuda, ele falava, né, o que estava acontecendo, que ele chegou depois, então a gente já foi para essa coisa remota. Peça ajuda. Né? Peça ajuda, fale com os professores, ponha no grupo da turma, não tem problema. É o que eu sempre falo, não existe problema de me mandar códigos completamente tronchos, com um monte de erro, adoro. O problema é a picaretagem do tipo, vou copiar isso aqui, vou entregar isso aqui, e nem estudou para tentar ver o que estava copiando. Esse daí é problema mesmo. Tá? Por que a gente diz que é problema? Isso é um problema de postura, não é um problema técnico. Problema técnico a gente tem o curso inteiro para consertar. Problema de postura, a gente fala assim, é uma coisa que fere, né? É comportamento. Tá? Por isso que não tem problema. Aliás, se a gente não aprender a parte técnica na universidade, vai aprender aonde, né, gente? Tá? Então, reforço muito isso, muito show. Tá? Essa ajuda entre vocês, como eu falei desde o início, eu acho que vocês já se tocaram, porque a prova eu já corrigi algoritmos de várias espécies, não encontrei erros iguais, né? Isso foi bem bacana. Então, não tenho medo de errar. Mesmo que tiver ali, não está funcionando nada, não tem problema, é esse o momento mesmo, né? Vamos afundar junto.
Eu só me divirto com esse Matheus. Muito bom mesmo. É nóis, João. Exatamente. Ai, Ô, pedir João, ajuda pra quem já tá perdido é complicado, né? Matheus, eu não lembro da tua cara, Matheus. Libera a câmera aí pra se conhecer. Eu acho que a gente nem chegou a se conhecer, Matheus. Não quer liberar, não? Não, professora. É que eu tô sem câmera no PC. Hum, que pena. Eu preciso pro cara crachá, porque os outros eu lembro mais ou menos, mas você me manda no WhatsApp com a imagem, mas não me vai me mandar com imagem de. Que tem uns WhatsApp que tem umas imagens que não é de vocês, né? Me manda o rosto para eu poder olhar a cara Mando. crachá, Matheus. Tá Vou bom, mandar. ótimo. Tá bom. Vou mandar e já vou pedir ajuda. Beleza, pode mandar. Isso mesmo. Já pede um help, né? Gente, então peguem a lista lá, passe os 20 minutos aí na sofrência tentando resolver, faz o teste de mesa de novo, mesmo que não consiga resolver os exercícios usando procedimento ou função, resolve os exercícios com o modelo tradicional que a gente estava fazendo anteriormente, ok? Depois, quando eu tiver um vídeo, um paralelo entre um e outro, e vocês fazem a comparação. Eu precisava, tinha uma equipe ainda que não tinha apresentado, não sei se o pessoal está aqui. Não é o João. Peraí, só um pouquinho, deixa eu abrir minhas anotações aqui que eu tenho anotado, que era uma que faltava ainda da folha de pagamento. Cadê aqui meu negócio? Tá aqui, notas. É a equipe do João, só que era do João Alves, o João Paulo, o Lucas Damião e do Murilo. Tem alguém aí? O João não tá, é o João Abreu que tá aí. Lucas, você tá. Lucas, você vai apresentar? É a minha, isso mesmo. Teus pais te abandonaram, você vai apresentar, Lucas? Nossa, gente, tô com um furo no copo, que engraçado. Ah, não. Aqui. Oxe, Deus do céu. Cadê teus parça, Lucas? Pelo amor do bom Deus. Eles não têm, ninguém tem. Preciso de alguém, pelo menos, com microfone. Acorda. Pois é. Será que eles estão dormindo? Estão dando um de loucos, gente do céu e da terra. Que daí, Lucas, eu não vou poder avaliar vocês pela apresentação. Vocês entregaram, né? Então tem uma parte do trabalho, só não tem uma parte do trabalho pela apresentação daí. A nota estava dividida, né? Era 1,5 ponto, então era meio ponto para entrega, meio ponto pelo código e meio ponto pela apresentação. E agora, como já vai fechar as notas, então agora a gente já está no limite do limite do limite da folha de pagamento, né? Lucas, se você conseguiu contato com eles aí, para algum deles, não tem problema de estar no chat, tá? Mas pelo menos um da equipe com o microfone, né, liberado. Mas não tem problema estar no chat, só precisa pelo menos um da equipe com o microfone, até para estar me explicando, passando o código, para estar me explicando. Tá bom? Se você resgatar alguém deles aí, você me avisa. Tá? A gente tem um tempinho ainda, qualquer coisa, você avisa daí. Senão, daí eu avalio vocês com base no que vocês entregaram, fica só sem a parte da apresentação. Na verdade, essa parte acho que já até avaliei, só falta, eu já consigo fechar as notas também. Ok? Mas se ainda conseguir, Lucas, com eles agora, ainda a gente tem uns minutinhos, não tem problema, tá bom? Pode ir verificando lá com eles que eu fico aqui sem problemas. Gente, só vou dar um mute aqui. Eu tô aqui ainda, tá? Tá liberado, tá aberto aqui ainda, mas né, se quiserem já aproveitar, tirar alguma dúvida aqui, enquanto a equipe não vai apresentar mesmo, se alguém quiser aproveitar, pode aproveitar.
Ah, nossa. Entendi, Lucas. Beleza. Eu mandei uma dúvida lá no WhatsApp para você, mas não tem nada a ver com a aula de hoje. Mas depois você dá uma olhadinha lá. Peraí, peguei aqui o celular. Não precisa ser agora. Tá, eu só vou mutar. Ah, eu precisava saber de quem? Deixa eu ver se está aqui na sala. Do Rafael. Gente, alguém tem manda uma mensagem para o Rafael que eu queria. Porque o Rafael, no início da disciplina, ele estava sem acesso à disciplina, foi normalizar só depois, e ele não participou das maratonas por conta de não estar vendo a disciplina. Então, eu só queria. Como o Rafael estava na disciplina, era só uma falha ali de secretaria, eu quero passar para ele alguns exercícios da maratona para ele ter a oportunidade de fazer. Então, quem só tiver o contato aí do Rafa, só pede para ele me mandar um WhatsApp falando sobre a maratona, que daí eu já explico para ele como eu vou estar fazendo. Fazendo favor, que esse eu acabei de ver que também está sem as notas iniciais. Matheus, o teu também, Matheus. O teu tá, a primeira nota tá 100, eu também, me dá um oi no WhatsApp também, Matheus, que eu vou fazer uma atividade também para você lá do primeiro. Que a Beleza. primeira atividade tua que tá 100, acho que foi bem no processo quando você estava mudando, né? Acho que você até tinha mudado já, mas estava tentando se achar na ordem do dia, né? Isso. Uhum. Tá, me manda lá que eu te passo também, que eu já consigo, não fica faltando nada para ninguém. Tá bom. Beleza. Deixa eu olhar mais quem. Pessoal, esses que eu tô falando, não que nem o Matheus, ele chegou depois, ele já chegou no meio do furacão, né? O Rafael, ele estava na disciplina, ele estava participando, inclusive, das aulas, só que estava com um probleminha do AVA dele, que ele estava vendo disciplina da noite, tá? Então, são alunos que não conseguiram participar, né, por conta ou de mudança, chegaram depois, ou que nem o Rafael, né, que já estava, mas não estava conseguindo acessar. Outros deixaram de fazer algumas atividades, não participaram, né? Mas esse eu não tive o retorno do motivo da não participação. Então, só estou deixando claro que eu estou resgatando quem, de alguma forma, tinha algum problema ali que não conseguiu estar fazendo, né? Qual o Rafael? É o Rafael. Rafael é ótimo, né? Peraí. Ah, eu não tenho o sobrenome dele como é aqui. Peraí. Tem mais de um Rafael na sala? Polato, que ele Rafael tá falando. Polato? Deixa eu até colocar aqui.
Polato, que eu tenho só Rafael marcado aqui, porque eu tenho um controle paralelo dele, da época que ele não estava matriculado, mas eu vi que ele já está matriculado, ele já está certinho. João, você ergueu a mão, quer falar, João? Pode falar. Não, eu só tava testando esse negocinho aqui, é legalzinho. Foi mal. Ah, tá. Você viu que eu te respondi lá, né, João? Vi sim, prof. Obrigado. Denadinha. Aqui, ok. É o Rafael Polato. Ele me mandou mensagem em algum momento do passado, Rafael, mas eu não gravei o número dele e eu não vou conseguir achar aqui que tem 20 milhões aqui. Então, se alguém puder só entrar em contato com ele, só pedindo, que daí eu dou conta também da situação do Rafa. Deixa eu olhar mais quem aqui. Ok, daí eu já consigo estar fechando aqui as notas e eu já lanço e vocês já ficam sabendo também. Show. Obrigada, Gustavo. Gabi, saíram tudo pingadinho, né? Falta o fechamento final da folha de pagamento, que como eu estava com algumas pendências com alguns alunos, eu ainda não tinha publicado. E as notas da prova, sim, essa já divulguei, tá? Então, daí agora somando tudo, multiplicando, elevando, tirando raiz, já dá para tirar a média, né? Então, agora com tudo, né, que está praticamente encaminhado aí, eu já consigo daí fechar e vocês têm uma nota final, inclusive lançada, que daí até quinta-feira eu já lanço a nota de vocês lá dentro do aluno online, que daí já tem a nota fechada do primeiro bimestre, tá? Por isso que eu estou olhando aqui alguns itens de pendência, porque daí já dá para finalizar a nota de todos. Lembrando que essa nota da prova, ela valia 4, né? Fora as outras, caderno de provas, tudo mais, né? O caderno de provas, daí ficou liberado também para vocês acessarem, né? Que lá no primeiro dia, quando a gente conversou, não estava liberado, mas depois liberou, né? Por Deus, Gabriel, vou dar na cara de vocês. Manda, criatura humana. Arruma e manda, tá bom? Quando a gente fala assim, dá na cara, é porque a gente ama, tá? Não se preocupe, eu trato assim meu filho também. Falo, criatura meliante da face da terra. Manda. Diz que num relacionamento, quando a gente xinga, é porque a gente ama. Quando a gente para de xingar, daí ferrou tudo, né? Até quinta nada, Gabi, até amanhã. Até amanhã eu quero fechar as notas uma. Pelo amor de Deus. Tá? Dá uma ajeitada do jeito que vocês conseguirem ajeitar. Dá uma melhorada daquilo que a gente tinha conversado, tá bom? Senão eu não consigo cumprir com a turma e depositar todas as notas, tá bom? Beleza, Gabi. Gustavo, recuperação. Então, depois que o mundo mudou um pouco, não, mas a gente está seguindo o calendário, né? Em tese, apesar do formato diferente, a gente está no. É bem isso mesmo, está pensando na recuperação, né? Não, mas essa pergunta é a pergunta que, quando a gente começa a fechar nota, é normal aparecer essa pergunta, né? Tem a recuperação pelo. Deixa eu só olhar aqui o calendário, eu não sei se eles tiraram da. Porque, assim, dependendo do curso, não vai estar seguindo o calendário, porque tem cursos que vão ter o calendário totalmente alterado, que precisavam de aulas práticas, tal, né? O que não é, quando eu digo aulas práticas, é o pessoal de medicina, de estética, que vai estar avaliando a pele das pessoas, cabelo, que daí precisam de questões práticas mesmo, né? No nosso caso, que a prática, a gente tem a prática, mas consegue estar resolvendo dessa maneira, vamos ver aqui como que ficaria esse calendário.
pelo calendário, então, divulgado, quando o mundo ainda era mundo, quer ver, semana de avaliação substitutiva, tá? É a semana de 6 a 10 de julho, tá? E eu acredito que não vai ter mudança. O que quer dizer isso, essa semana de substitutiva? A gente não usa o termo aqui recuperação, que é assim, a menor nota entre os 2 bimestres, você tem a oportunidade de substituir. Então, você vai estar fazendo uma prova, tá? Para substituir a menor nota da prova, em julho. Julho, Gustavo, isso mesmo. Tá? Então, bem tranquilo. Gente, o bom disso é assim, é importante que essa recuperação, né, esse processo formal, seja depois mesmo. É interessante por quê? Porque dá tempo de você ir aprendendo coisas que ainda não tinha conseguido dar conta. Então, não tem problema nenhum, é até bom. Então, lá já vai estar finalizado tanto a nota do primeiro como do segundo bimestre, e eu acredito que não vai ter mudança nisso para a turma de vocês, não. Então, das 2 notas, a que tiver menor, você faz uma substitutiva para tentar melhorar a nota, ok? Lembrando que a média é 6, né? Então tem que conseguir pelo menos 6 pontos para conseguir aprovação na disciplina. E essa substitutiva, ela não substitui esses trabalhinhos pingadinhos que a gente vai fazendo ao longo, por isso que é super importante esses trabalhinhos, tá? Essa substitutiva só substitui a nota da prova. Os trabalhos ao longo não consegue substituir lá no final. Tem um mês para avisar. Exatamente, só depois da prova do segundo bimestre. Da nota para substitutiva, Ana? A do bimestre agora? Isso, a nossa bimestre é assim, ó, deixa eu até mostrar para vocês o planilhamento aqui, é que eu não estou com ele totalmente completo, eu só não vou, é que tem umas notas que eu quero alterar aqui, tá? Que estavam incompletas, tal, por isso que eu não vou divulgar já. Então, ó, a gente fez uma atividade lá no final de março, que era uma lista de exercícios que valia 1 ponto, tá? Então, eu vou colocar aqui, lista de exercícios que valia 1 ponto. Nós fizemos uma maratona de programação, aqueles que vocês ficam me mandando um monte de exercício, eu posto para vocês, vocês ficam resolvendo, um valia 1 ponto e o outro valia meio ponto. Precisava de participar de pelo menos um exercício lá. Que todos foram muito bem ali, tiveram várias participações, foi excelente. O projeto da folha de pagamento, que ao todo vale 1,5. Então, até aqui a gente já tinha 2, 3, 4, a gente já tinha 4 pontos. O caderno de provas que vocês fizeram, valor 2. Então, 6 pontos. Mais a prova, essa que eu corrigi de vocês, a prova bimestral, 4 pontos. Tá? Então, nesse caso da disciplina, não precisa, eu tirei sarro, né? Soma, eleva, tira a raiz quadrada, não precisa. É só somar todos mesmo. Tá? Então, eu tenho tudo isso planilhadinho. A soma de todos esses itens vai dar 10, sendo que a média é 6. Ok? Isso para esse bimestre. Daí depois, eu fechando com a turma de pedagogia, eu também já preparo uma organização das notas para o segundo bimestre, mas, ao que tudo indica, deve ficar na mesma ideia do primeiro. Deve ficar um caderno de provas valendo 2, uma prova valendo 4 e atividades avaliativas ao longo. Okay? Ao que tudo indica, ficará dessa maneira. Então, 4 pontos de atividades ao longo de projetos, 2 do caderno de provas e 4 da prova bimestral. Ok? Por isso, de novo, né, esses ao longo ficam bem importantes para conseguir, para ajudar mesmo no processo de nota, né? Porque a nota não é somente prova. Daí faz a média juntando primeiro, isso mesmo, isso mesmo. Então, na verdade, para a substitutiva não precisa nem realizar esse cálculo. Então, vamos supor lá um aluno no primeiro bimestre, ele tirou nota 8, e no segundo bimestre tirou nota 4, ok? Nesse caso, 8 mais 4, 12,
passou, nem precisaria da substitutiva, né? Para substitutiva, não é só analisar tipo esse 8 e esse 4, não é só a nota 4. Quando a gente lança a nota de vocês lá dentro do Aluno Online, que vocês vão ver que é o local oficial da instituição, quando a gente lança a nota lá, a gente divide em duas partes. Atividades, essas atividades que a gente faz ao longo, e atividade de prova. Porque só essa atividade de prova que pode ser substituída. O caderno também é considerado uma prova, tá? Então, quem foi mal no caderno e quer recuperar, sim, tem possibilidade de recuperar o caderno. Ou até mesmo não fez, teve algum problema técnico, alguma coisa assim, tá? É possível. Então, daí é só pegar das notas. Qual é a nota? É a parte de prova, que tirou a menor nota, e vai para a substitutiva para tentar recuperar essa nota da parte de prova. Como, por enquanto, a nossa parte de prova vale 6, é para tentar recuperar 6 pontos da nota de prova, ok? Quem não faz nenhuma atividade ao longo, essas atividades pingadinhas aqui, lista de exercício, maratona, folha de pagamento, isso aqui não consegue recuperar. Se não fez, continua com, não recupera, continua com 0 lá, tá? Então, para achar a substitutiva, não precisa calcular a média, é só ele procura mesmo o menor valor, é isso que o algoritmo está procurando, tá? Aliás, vou fazer um algoritmo para fazer esse cálculo, tá? Ótima ideia. Um algoritmo que analise as notas e, pegando a nota da prova, ele indique qual é a menor nota da prova, que é a nota que pode ser recuperada. Ok? É um cálculo bem diferente mesmo do processo de soma, divide, calcula média ou média ponderada, alguma coisa assim, né? Mas é um processo interessante, eu acho um processo bastante justo até, dessa forma. Né? Porque até essas atividades ao longo são atividades que a gente dá mais chance para o aluno, né? Não é uma coisa tão formal. Quando a instituição fala substitutiva, substituir a prova, é que a prova, ainda mais no presencial, né? Formato de estresse mesmo, de nervoso daquele momento com a prova, né? A instituição entende como outras questões que podem estar acontecendo com o aluno, diferente de trabalhos ao longo da disciplina que acontecem mais naturalmente, né? Não tem uma tensão tão grande como a ideia da prova, né? Ok? Tchau, Mari. Beijo, gente. Beijo.
Eu estou já terminando de arrumar aqui, já estou mandando umas atividades para os alunos que estão faltando aqui. Vou finalizar o ambiente aqui, tá? Qualquer coisa pode me mandar lá no WhatsApp. Beijo, beijo, fiquem bem. Até segunda, olha o tipo, gente. Até quinta. Beijo, valeu, até. Tchau, prof. Tchauzinho. Falou. Quem tá querendo é o Fê, o Gabi, a Mari saindo. Valeu, até.